Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. E hoje nós vamos relembrar Sabor de Mel. Que flop foi esse? Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu conto pra vocês. Não sai daí. Sabor de Mel foi uma novela escrita pelo autor Jorge Andrade e exibida pela Rede Bandeirantes entre os dias 4 de abril e 22 de julho de 1983, em 95 capítulos. Hoje, completa-se exatos 37 anos da sua estreia, e a história contava a trama de Laura Loreque, uma mulher lindíssima, chique e milionária que fica viúva do marido Samuel, que se suicida. E a história começa então 5 anos depois desse suicídio, onde Samuel deixa de herança para Laura uma metalúrgica. A Laura é uma mulher muito atraente, muito bonita, mas ela vive em uma redoma, solitária, esperando que algum homem apareça para aquecer o seu coração. O Alberto, vivido pelo Raul Cortez, é o diretor executivo da metalúrgica da Laura, feita pela Sandra Brea. Ele é apaixonado por ela há anos, exatamente por isso se torna a alma da empresa, para se aproximar mais dela. Porém, ele não consegue conquistá-la e nem decifrar alguns de seus enigmas, como quem é realmente Laura, aonde ela vai, por que esconde certas facetas da sua vida e por que tão jovem e bonita recusa todos os homens. A Laura aguça a curiosidade de todos que a cercam quando ela resolve criar um enigma e lançar no jornal, publicar no jornal, oferecendo 20 milhões de cruzeiros a quem decifrar esse tal enigma. E esse enigma é a premissa principal, o mote de toda a trama, que envolve a grande maioria dos personagens interessados em levar essa bolada de 20 milhões, né? O enigma é esse, eu vou ler aqui porque é longo esse enigma, que é o seguinte: não existia, mas aprisionou e torturou, envenenou e corrompeu, atormentou, levando à ignorância e ao medo. Suplício do qual o homem, cumprindo seu destino, libertou-se e transcendeu. Dragão maligno que os jovens de hoje venceram com a espada da esperança. Esse é o enigma lançado pela Laura em um jornal que aguça o desejo das pessoas de o decifrarem e receberem aí a bolada de 20 milhões de cruzeiros. Eu já ia falar de reais, mas a gente está falando do início da década de 80, então são 20 milhões de cruzeiros. Entre os personagens que correm atrás para decifrar esse enigma estão a Albertina, vivida pela Karen Rodrigues, que é uma mulher divorciada do seu marido português que vê nesse dinheiro a possibilidade de viajar a Portugal e resgatar a sua filha que foi sequestrada pelo marido. Também o Pedro, vivido pelo Gianfrancesco Guarnieri, que é um operário aposentado e luta contra a família para decifrar esse enigma. A família não quer que ele se meta nessa história, mas ele não tá nem aí, então ele ignora os protestos da família e resolve batalhar para conseguir decifrar esse enigma também, só que ele acaba se apaixonando pela Laura. Também temos a Marta aí nessa história, feita pela Eva Todor, que é dona de uma agência de viagem, mas nunca viajou, né? Conhece muito pouco. Então o sonho dela é fazer uma volta ao mundo. Então o desejo dela é conseguir esse dinheiro decifrando o enigma da Laura para viajar o mundo todo. E na disputa para decifrar esse enigma também estão os estudantes Sérgio, vivido pelo Carlo Briani, William, feito pelo Taumaturgo Ferreira, e Paulo, do Giuseppe Oristani. O interesse dos estudantes é uma pós-graduação no exterior. Com esse dinheiro, então, eles conseguiriam realizar esse grande sonho. Outro pretendente de Laura na história é o Guilherme, feito pelo Flávio Galvão, que é filho do Pedro, que também se apaixona pela Laura. Ele, assim que conheceu a Laura e se apaixonou por ela, não se aproximou mais de nenhuma outra mulher. Então na história nós temos aí uma mulher enigmática, belíssima, milionária, fazendo de tudo para ter um tipo
tipo de atenção, né, para tomar as atenções para si, criando um enigma com 3 homens apaixonados por ela. Essa é a premissa principal de Sabor de Mel. Uma novela que parecia bastante interessante e agora a gente vai ver o que aconteceu com a trama para que ela flopasse na emissora do Saad. Então vamos agora às curiosidades de Sabor de Mel. Sabor de Mel estreou já se aproveitando de uma situação rara na Rede Globo. O ator Jardel Filho tinha acabado de falecer ali no mês de fevereiro do ano de 1983, durante, as gravações da novela Sol de Verão do Manuel Carlos. Então a novela teve apenas mais algumas semanas, de exibição na TV e eles resolveram cancelar a trama, encurtar a trama por causa de toda essa situação triste. A trama que substituiria Sol de Verão, que seria Louco Amor do Gilberto Braga, ainda não estava pronta para ir ao ar. Então a Rede Globo recorreu a uma reprise, mais ou menos o que aconteceu agora, com esse surto de coronavírus aí, com as reprises das novelas que estão no ar. A Rede Globo colocou O Casarão para substituir temporariamente Sol de Verão, até Louco Amor estar pronta para estrear. Nisso, a Bandeirantes aproveitou, achando que o pessoal não ia se ligar muito no Casarão. Afinal de contas, uma trama inédita concorrendo com uma trama repetida realmente tem mais vantagem. E aí fizeram uma grande promoção, uma grande divulgação em todos os veículos, revistas, jornais, na época, onde alguns slogans diziam até o seguinte: a novela das 8 mudou de canal. Ou quem não sabe que a Carolina não vai casar com o João Maciel? Porque na trama de O Casarão, os dois não se casam. Então as pessoas já sabiam mais ou menos dessa história. Então a divulgação de Sabor de Mel usou disso para atrair o público. E aí ainda concluía essa frase com o seguinte: dia 4, mude de atitude. A Bandeirantes não reprisa a emoção, cria. Olha só, bem criativo esse slogan, Mas começou até bem Sabor de Mel, porém não adiantou. Quando Louco Amor entrou no ar, deu uma decaída grande na audiência de Sabor de Mel e aí não teve mais pra ninguém, que Louco Amor foi um grande sucesso na Rede Globo. A Bandeirantes, para Sabor de Mel, contratou o diretor Roberto Talma, que levou alguns atores bem conhecidos da emissora dos Marinho naquela época para a Bandeirantes, para viver os personagens da novela do Jorge Andrade. Entre eles, a Sandra Brea, que era uma grande estrela, o Raul Cortez, Gianfrancesco Guarnieri, Eva Todor, a Mila Moreira e também a Françoise Furton, onde seu último trabalho na Globo tinha sido a protagonista de Estúpido Cupido, um grande sucesso também do Mário Prata em 1976. A Françoise ela ficou fora do ar por 5 ou 6 anos, da TV nacional, porque nesse período ela apresentou um jornal local na cidade de Brasília. Então, logo após Estúpido Cupido, alguns anos depois de Estúpido Cupido, a Françoise voltava à televisão na Bandeirantes como a personagem Rebeca de Sabor de Mel. O Paulo Autran estava em negociação com a Bandeirantes e as primeiras chamadas de Sabor de Mel já contavam, anunciavam o seu nome. Porém, o ator preferiu fechar o contrato com a Rede Globo para fazer a nova novela das 7 daquele período, que seria Guerra dos Sexos, do Silvio de Abreu, que foi também um tremendo sucesso. E o Paulo Autran, assim, foi substituído pelo Gianfrancesco Guarnieri. No dia da estreia de Sabor de Mel, a Globo esticou o Jornal Nacional até as 20h45. Também a Bandeirantes foi no rastro e pegou carona aí esticando o seu Jornal da Band. Ou melhor, o seu Jornal Bandeirantes. Como eu falei no início, a audiência da novela foi muito bem ali nos seus primeiros capítulos, conquistando mais ou menos 4 milhões de telespectadores, atingindo um índice de 20%, que era o que a emissora queria. Mas na semana seguinte, quando estreou Louco Amor em 25 de abril, aí não deu certo. A Band realmente não conseguiu manter aí os seus índices com a forte concorrente da Rede Globo. O Ismael Fernandes, autor do livro Memória da Telenovela Brasileira, afirmou sobre Sabor de Mel que o autor Jorge Andrade entrou em conflito com o diretor Roberto Talma, os dois se desentenderam e o Jorge acabou não terminando de escrever Sabor de Mel, sendo assim substituído pelo autor Jaime Camargo. Porém, em outro livro, dessa vez o do Fábio Costa, o novela A Obra Aberta e Seus Problemas, ele diz que o Jorge Andrade foi substituído pelo ator e autor, na época, Lafayette Galvão. Então parece que a novela ficou aí na mão de 2 outros autores, com a saída do Jorge Andrade.
Uma pena, até porque Sabor de Mel ficou marcada como a última trama do Jorge Andrade na televisão, que fez carreira aí marcante em muitas tramas na própria Bandeirantes, em outras emissoras também, mas a Bandeirantes ele escreveu várias novelas, entre elas Ninho da Serpente, que foi uma boa produção também marcante da Bandeirantes. Por causa desses atritos todos, troca de autores, a novela que estava programada para ter 120 capítulos acabou com apenas 95 capítulos. Na verdade, Sabor de Mel representou um grande fracasso para Bandeirantes, né? Que no início conseguiu atingir até 18 pontos no Ibope. Mas o público preferiu abandonar a novela a ter que decifrar enigmas, né? Talvez por causa da novidade, deu uma boa audiência no início, mas a novela ficou muito diferentona para o público. E aí os números foram caindo até chegar a 1,4, quando o autor foi substituído. Então parece que a saída do Jorge Andrade também deu uma boa estremecida aí nos números de Sabor de Mel. Uma curiosidade interessante da novela é que o enigma da ficção acabou vindo para a vida real, né? E virou um concurso promovido pela Bandeirantes, no qual a Sandra Brea sorteava cartas dos telespectadores. Várias dicas foram dadas durante a novela, para que os telespectadores também, né, acertassem, adivinhassem o enigma, decifrassem o enigma da Laura. E o vencedor, ele foi descoberto após o último capítulo de Sabor da Paixão, no dia 22 de julho de 1983. Onde o vencedor do concurso foi sorteado ao vivo pelo diretor Roberto Talma. O enigma, que eu vou repetir de novo para vocês, porque não é fácil de lembrar, porque ele é muito grande, era o seguinte: não existia, mas aprisionou e torturou, envenenou e corrompeu, atormentou, levando à ignorância e ao medo. Suplício do qual o homem, cumprindo seu destino, libertou-se e transcendeu. Dragão maligno que os jovens de hoje venceram com a espada da esperança. A resposta certa era o pecado. Sabor de Mel terminou num sábado, né? Que foi o dia 22 de julho de 1983, porque no dia 7 de julho, uma sexta-feira, a novela não foi ao ar, pois a emissora havia veiculado notícias sobre a greve nacional dos trabalhadores, o que era proibido. Assim, a emissora teve os seus transmissores lacrados por 15 horas naquela sexta-feira do dia 7 de julho de 1983. Sabor de Mel foi a primeira novela da atriz Cristina Prochaska e também contou com a presença do estilista Clodovil Hernandes em um papel fixo na trama como amigo da protagonista, né, juntamente com a Mila Moreira, que era uma grande modelo, né, naquela década de 70, 80, ela já tinha saído das passarelas, se eu não me engano, mas ela mantinha sempre aquele mesmo porte elegante e ela sempre fazia papéis muito parecidos com o que ela era na vida real. A Mila Moreira, que fazia a Luba e que era a melhor amiga da Laura, né? Assim como o Clodovil, que fazia o papel de um estilista, também muito amigo da Laura. Então, Sabor da Paixão aí estreava o Clodovil Hernandes, né? Já um estilista muito famoso como ator, né? Ele estava ali interpretando ele mesmo, mas ficou bastante tempo na trama aí, perdurou por vários capítulos, assim como também foi a primeira trama da Cristina Prochaska. E a novela foi reprisada às 4h30 da tarde, no ano de 1989. Sabor da Paixão também teve uma trilha incrível, só com grandes medalhões da música popular brasileira. Entre eles, Chico Buarque, João Bosco, Milton Nascimento, Elba Ramalho, Alceu Valença, Gal Costa, Ney Matogrosso e Marina. Uma daquelas pérolas musicais, né, de trilhas de novela que a gente nem imagina que exista, que ficam escondidinhas ali no baú de recordações de só quem viveu aquela época e aquele momento. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das curiosidades sobre Sabor de Mel e também de conhecer um pouquinho da trama, que é uma trama bem esquecida, meio obscura ali dos arquivos da Rede Bandeirantes, mas que sempre merece ser relembrada aqui no nosso cantinho, no nosso Você Viu a Novela Ontem. Então eu volto no próximo vídeo com mais curiosidades, mais novelas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem gosta de teledramaturgia e também me segue nas redes sociais. Se você acha que este canal merece a sua inscrição, é só clicar no botão vermelho ali embaixo ou então na bolota que vai aparecer aqui na tela. A gente se vê no próximo. Um beijo, fui!